Do Botafogo, venceu o Cuiabá fora de casa e um Cuiabá que foi bem valente, se mostrou valente demais, mas o Botafogo, num gol de pênalti do Tiquinho Soares, conseguiu conquistar mais 3 pontos e agora está a 5 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente depois vai falar de Flamengo também, que estava nessa luta pelo segundo lugar. E tem um detalhe, assim, o Botafogo não jogou bem hoje, tá? O Cuiabá jogou melhor do que o Botafogo. Foi um jogo equilibrado durante boa parte, mas o Cuiabá sempre com mais volume de jogo, né? O Cuiabá fechou o jogo com 23 finalizações contra 5 do Botafogo. 23 a 5. É muita diferença. Das quais 9 certas do Cuiabá, 3 certas do Botafogo. Uma no primeiro tempo, o gol do Tiquinho. Aliás, uma no começo do segundo tempo, o gol do Tiquinho e mais uma finalização correta após o gol de pênalti marcado pelo artilheiro do Botafogo. Mas o Botafogo conseguiu a vitória. O Lucas Perry, mais uma vez, teve uma grande atuação. É o grande goleiro. Para mim, ele e o Fábio são os grandes goleiros da temporada no futebol brasileiro. São os melhores goleiros, tecnicamente, da temporada no futebol brasileiro. E o Perry hoje pegou muito novamente. Agora, o Botafogo venceu mais uma. E aí tem um negócio, né? O Botafogo abriu 5 pontos do Palmeiras. No final de semana, eles se enfrentam aqui em São Paulo. Teremos líder contra vice-líder aqui em São Paulo no final de semana. Sim. O Botafogo, se vencer, pode abrir 8 pontos para o Palmeiras. O Palmeiras ontem poderia dormir líder. É verdade. Agora, domingo, o Botafogo pode abrir 8 pontos. É claro que ele tem ganhado o Palmeiras aqui. Sabemos que isso não é fácil para ninguém. Mas é uma condição que o Botafogo se coloca muito confortável no campeonato. Com 11 rodadas. E o primeiro tempo do Botafogo, em especial, foi tão ruim que o Luiz Castro já fez logo 3 mexidas no intervalo. Mas foram as mexidas que funcionaram muito bem para o segundo tempo. Tirou o Danilo do meio campo, colocou o Sauer, soltou o time um pouco mais e trocou os 2 pontas. Tirou o Vitor Sá, tirou o Júnior Santos, colocou o Luiz Henrique, colocou o Segovia. O Luiz Henrique sofre o pênalti, né? O Walter derruba o Luiz Henrique, pênalti muito bem marcado. Que o Tiquinho cobra, como a gente vê aí. E aí o time melhorou de produção, mas continuou sofrendo bastante. Então não foi a melhor performance do Botafogo, não foi um grande jogo, mas venceu em uma rodada importante. Quando o vice-líder perde, o líder ganha e aproveita a rodada benéfica para ele. Pois é, mas olha, aquele jogo de campeão, eu não quero comemorar nada não, mas assim, jogo em que o time não está bem e consegue os 3 pontos, é aquela coisa, vai somando e é isso que a gente estava vendo. Em 2 rodadas, o que era uma diferença de 2 pode ser uma diferença de 8, já que eles têm um encontro no fim de semana. Pode? É muito difícil? É. Até porque, olha, eu acho que faz muitos anos que o Palmeiras não tem 2 derrotas seguidas com o Abel Ferreira, se é que já existiu. Esse ano teve, mas foi, se eu não me engano, teve a primeira final pro Água Santa, mais a estreia pro Bolívar na Libertadores. Foi derrota 1-0? É. Foi uma derrota lá? Foi pro Bolívar? O Bolívar perdeu. O time bem modificado. Mas é o time reserva. Né? Mas enfim. Esperando a volta, que aí quando a volta eles conseguem vencer, aí esquece a derrota do primeiro jogo da Libertadores. Não é comum o Palmeiras perder 2 jogos seguidos, definitivamente não é. Pois é, tem isso, dona. Mas assim, mais 3 pontos e o caminho vai sendo construído com aquele asfalto bem lisinho. Não, e quantas vezes a gente viu esse roteiro, né, do líder, que não joga bem, mas consegue vencer. Na última temporada, em algumas oportunidades, isso aconteceu com o Palmeiras, por exemplo, em várias oportunidades com o Corinthians, do Tite, do Carille, do Carille. Né, o Botafogo é muito competitivo. E o Botafogo hoje desfalcado de jogadores importantes, sem Eduardo, sem Marçal, né, 5 jogadores de fora. Mesmo assim, o time entendendo o momento, né? E, de novo, com o brilho do Lucas Perry. O Lucas Perry, assim, melhor em campo, pegando muito decisivo. O Tiquinho com 20 gols na temporada. Esses jogadores decisivos são muito importantes para a campanha de uma equipe que está brigando pelo título. É o time a ser batido, 5 pontos, tem uma gordurinha para administrar. E agora vai jogar a vida, uma final, né, contra o Palmeiras. Acho que a gente tem que aplaudir o trabalho do Luiz Castro e como é importante a manutenção dele também, né? Sim. A gente estava falando aqui sobre o comandante, o líder do projeto, né, um cara que está sendo aí assediado, né, principalmente pelo mercado árabe. É muito importante a permanência, né, do Luiz Castro para que o clube siga nesse caminho. Hoje nem foi uma boa partida do Botafogo, como o Zupac falou. Mas mesmo assim conseguiu o principal, que é o resultado. O Luiz Castro falou na entrevista para a turma lá do Premier antes do jogo, ele falou, meu futuro é hoje. Não quis abrir muito, não. Não sei, não via coletiva pós-jogo, porque a gente estava aqui já no ar. Mas o pré-jogo, ele falou, meu futuro é hoje. Não me venha com essa conversinha, não, viu, Luiz Luiz Castro? Não quis dar muita pista do que ele vai fazer. Se ele vai ficar a renovar, se ele vai ficar sem renovar, ou se ele vai sair, né? É uma questão central.
É uma questão central. Assim como a que a gente vai falar daqui a pouquinho, assim como a decisão do Luis Soares seguir ou não é central para o ano do Grêmio, Sim. a decisão do Luis Castro de ficar ou não, ela é, assim, muito importante para esse Botafogo seguir essa remada tão forte. E tem uma questão, né, Zupac? O Luis Castro já falou isso em algumas oportunidades. Ele é um técnico que nunca foi demitido na carreira. É verdade. E ele também tem uma relação de entendimento, né? Acho que, assim, ele conseguiu entender que o John Textor, nos momentos mais complicados, segurou. Certo. Verdade. Então, acho que tem ali uma relação gratidão, afetiva, tá uma bom. gratidão do Luis Castro com o que o John Textor e o clube, né? E outra, Fizeram quem por ele. comanda o Tiquinho não precisa comandar o CR7. O cara já comanda o Tiquinho Soares. Vai querer o Tiquinho quê com o Cristiano brocando, Ronaldo? olha lá. Hoje, você escolhe quem? Olha aí, ó, Cristiano 20 Ronaldo. 20 gols no ano. Tiquinho Soares. Eu acabei sendo aqui traída pelo meu subconsciente. Claro que é o Tiquinho. Tiquinho Soares é F, canta a torcida. E ele Não, nem me venha com conversinha, Luis Castro, porque olha... Mas assim, eu acho importante também que ele acha que ele vai continuar, mas vai que aconteça alguma coisa e ele precise mudar de ideia. Sei lá, pode... Então é melhor que ele, nesse momento, ele fale, olha, meu futuro é hoje e tal, porque se for mudar também fica muito feio aquela história, isso. né? Melhor não, de você, não prometer, exatamente, né? você falar, olha, eu vou ficar gente viu aqui, tanto isso daqui assim. ninguém me tira e não sei o quê, e aí amanhã você mudar por qualquer um outro motivo e aí você ter que desmentir o que você acabou de falar. Isso é muito feio, isso não deve ser feito. Então, o Luis Castro também está certo ao dar essa entrevista, mas assim, ele vai continuar, o Gustavo Zupac, ele não falou isso para assustar nenhum torcedor do Botafogo, tá? Fiquem tranquilos. Ô, Gustavo Zupac, agora tem uma coisa, era um jogo que todo mundo estava naquela expectativa, pelo menos todo mundo que não é torcedor do Botafogo, mas os torcedores do Palmeiras estavam querendo sim, que fosse o jogo que tivesse em jogo a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso não vai mais acontecer, né? Não vai mais acontecer porque nessa rodada, tanto o Palmeiras quanto o Botafogo, que são as equipes que brigam pela ponta nesse momento, tinham jogos fora de casa, contra times da metade para baixo da tabela, onde se esperava que, mesmo com as dificuldades, eles pudessem vencer. E foram 2 jogos bem apertados, bem equilibrados. O Palmeiras perdeu chances, o Bahia foi lá e venceu. O Botafogo evitou as chances do Cuiabá, foi lá e venceu. Então, o Botafogo, que poderia chegar pressionado para o jogo de domingo aqui em São Paulo, no Allianz contra o Palmeiras, chega, como disse o Donan, com uma gordurinha boa. Chega com 5 pontos, podendo perder, entre aspas, né, para o Palmeiras na rodada, que ele ainda se mantém líder. E o desfalque do Eduardo, que o Donan falou, é um desfalque muito importante. Muito importante pelo papel que ele desempenha no time. O Botafogo é um time muito vertical e o Eduardo é um jogador muito vertical e é um meia que possibilita muito esse jogo vertical em termos de criação do Botafogo. E porque as peças de reposição que o Luis Castro tem no banco não entregam exatamente isso, né? Então, hoje ele foi com o meio campo um pouco mais marcador, com o Danilo, com o Marlon Freitas e com o Tietê, e o time de fato não criou. E aí, no segundo tempo, ele vem com o Sauber, que não tem a mesma característica do Eduardo, mas solta um pouco mais a equipe. O Eduardo estava suspenso, voltará para o jogo contra o Palmeiras, que vai ser um jogo que vai lembrar muito o Botafogo das primeiras rodadas. Imagino eu, né? Que era um Botafogo com pouca posse de bola, mas tentando ser muito vertical. Hoje, contra o Cuiabá, foi o jogo inteiro alternando a posse de bola. Contra o Palmeiras, eu já espero um jogo mais parecido com o comecinho do campeonato, com o Palmeiras tomando a iniciativa e o Botafogo tentando acelerar com seus pontas, que quando estão em um bom dia, são muito difíceis, são muito chatos de serem marcados. E com o Eduardo de volta, que é um baita reforço para o Botafogo. Literalmente, né? Do outro lado, do lado feliz, do lado felicíssimo. O Botafogo venceu por 1-0, Cuiabá fora de casa, gol do artilheiraço Tiquinho Soares, né, que foi a 9. Detalhes sobre a campanha do Botafogo, hein? Desde 2017, essa é a melhor campanha, depois das 11 primeiras rodadas disputadas. O Corinthians de 2017 tinha feito a melhor campanha antes dessa atual do Botafogo. E duas detalhe, grandes surpresas. Então, exatamente, eu acho que esse é um ponto positivo para o torcedor do Botafogo olhar e esfregar as mãos. Aquele Corinthians de 2017, ele surpreendeu também. Sim. Nesse primeiro momento do campeonato. Então, quarta força. Exato, era o chamado time quarta força em São Paulo. Era a quarta força de São Paulo. De São Paulo. Não. E aí, ele usou esse primeiro momento do campeonato para ter ali uma economia de pontos e foi suficiente para ele ser campeão depois, mesmo tropeçando no segundo turno. Foi. Ele sofre alguns tropeços até naturais, eu me lembro de derrota para o Vitória em casa, de alguns tropeços inesperados, de um jogo que se tornou uma decisão contra o Palmeiras e tal. Mas, enfim,
o que ele colecionou de pontos no primeiro momento do campeonato foi suficiente para ele ser campeão. Então, eu acho que sim, você tem toda a razão. Acho que existe uma diferença no contexto que é a força dos concorrentes nesta temporada. E aí eu estou falando da força que tem o Flamengo, apesar dos 4-0 pelo elenco que tem, da força do Palmeiras pelo jogo coletivo, pelo que é essa equipe formada pelo Abel Ferreira, da força do Atlético, que tem um potencial muito alto. Então, acho que existe essa diferença muito grande e, para mim, ainda, apesar dos 5 pontos, e é muita coisa, 5 pontos é uma boa distância nessa altura do campeonato, eu ainda não consigo ver o Botafogo como favorito para a conquista do Campeonato Brasileiro. Agora, se o Botafogo quer brigar pelo título nacional, eu acho que o Botafogo precisa de vitórias como a de hoje. Exato. O que a gente está falando? De uma vitória numa partida em que o adversário jogou até mais que ele, produziu mais, criou mais chances, mas que ele venceu. O Botafogo vai precisar desse tipo de vitória para sonhar com o título brasileiro. Não, para sonhar já tá sonhando, mas para brigar até o fim pelo título brasileiro e para eventualmente ser o campeão. Então, acho que nesse ponto, a vitória de hoje ela é essencial, até porque lhe dá essa margem antes do confronto direto com o vice-líder na casa do vice-líder. Ou seja, é a certeza de terminar na liderança mentalmente, depois da próxima rodada. Exatamente, não só na tabela de classificação, mas também no mental, o oposto do Vasco. Porque Total. o Botafogo pode fazer um jogo... Ele é, pelo que o Jean fala, Ele tá constrói muito diferentes confiante. tipos de vitórias. Né? Ele faz um jogo onde as coisas são tomadas decisões com a devida frieza, joga com a intensidade, com a raça, com a aplicação necessária, mas consegue raciocinar a respeito do jogo quase o tempo inteiro. Não precisa de um futebol brilhante, rebuscado, o melhor futebol de todos, tem se defendido consideravelmente bem. Vê como ficou o Adriel. Como está numa fase muito boa, consegue fazer o seu gol aqui e ali, aí fica difícil fazer gols contra o Botafogo. A questão é sustentar isso, e eu não estou querendo ser o chato da vez, eu sei que botafoguenses muitas vezes pensam isso, contra equipes que no torneio de pontos corridos de 38 rodadas tem mais potencial. O Jean falava, por exemplo, de 2017, naquela temporada o grande time, o melhor elenco era o elenco do Palmeiras, só que o Palmeiras teve 3 ou 4 trocas de técnicos, né? Desde o Alberto Valentim, passando por alguns outros técnicos na temporada. O Cuca acho que voltou e depois não deu certo, eu não lembro exatamente quais foram os técnicos. E o Corinthians, por isso, conseguiu, com um grande turno, primeiro turno, segundo turno, o Corinthians foi um segundo turno só razoável, no final das contas, sustentar essa vantagem. Então o Botafogo precisa manter o seu padrão, fazer o grande jogo quanto possível, tirar muito proveito desse momento, tentar abrir uma vantagem. O jogo contra o Palmeiras é um jogo essencial, porque é um jogo muito difícil, onde o Palmeiras é o favorito no jogo, tá? O Palmeiras é o favorito no jogo do final de semana. Se o Botafogo consegue tirar pontos ali, vai crescendo cada vez mais, levar isso mais adiante, abrir uma vantagem e torcer para os grandes concorrentes não crescerem como a gente espera.